Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Auditoria Médica. O nosso tema de hoje é como a auditoria médica me ajudou a conquistar saúde e estabilidade financeira e como ela pode ajudar você também, que é médico como eu, que é meu colega de profissão. Pega um café para a gente conversar, a gente tem muita coisa para falar. Enquanto isso, enquanto você pega o teu café, aproveita para dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, nas nossas redes sociais, me segue lá nas redes sociais. Já aproveita e curte esse vídeo, clica aí, dá um like, para o nosso algoritmo entender que a gente tem informação, tem conteúdo para disseminar, distribuir isso para colegas como nós, que estão passando pela mesma situação, que precisam de uma mudança de vida, precisam de uma oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto. Então, não prenda essa informação com você, divulga a informação. A informação foi feita para ser compartilhada, principalmente informação boa, que impacta a vida de tanta gente. Vamos lá, pegou teu café? Vamos embora. Eu sou Renata Ibiapina, estou indo para 23 anos de formada, sou médica, anestesista, fiz a antiga faculdade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Tem alguém aqui assistindo que seja da Gama? Se você for da Gama Filho, coloca aqui para mim, escreve nos comentários que você é da Gama, diz qual foi o ano que você se formou, de repente a gente esteve junto lá, né. Eu trabalhei no Hospital Rocha Faria, trabalhei no Hospital Pedro II, trabalhei no Hospital Carlos Chagas, trabalhei em vários lugares. Se você me conhece de algum desses hospitais, se você já esteve comigo, coloca aqui também, de repente a gente se conhece e a gente bate um papo mais direcionado, né. Enfim, a minha vida era muito, muito, muito corrida, eu não tinha tempo para nada e eu adorava. Eu adorava aquela adrenalina, eu adorava aquela loucura. Eu achava o máximo chegar em casa cheia de história para contar. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia que pela primeira vez na minha vida eu fiz uma massagem cardíaca interna. Gente, que emoção. Eu cheguei em casa maravilhada, encantada. Foi o assunto, não foi do dia não, foi o assunto do mês. Eu queria contar isso para todo mundo, eu achava isso o máximo. E o primeiro baleado? E a primeira vez que gritam emergência e chamam o médico de plantão? Nossa, que adrenalina, era uma delícia. Eu fiz anestesia, né, anestesia a gente gosta de estar ali, de estar com a mão na massa, de estar na emergência, a gente não quer saber do consultório paradão, do paciente que entra, conta uma história, bate um papo, o anestesista ele quer estar ali no front, né, ele quer estar ali no bochicho. E assim a vida seguiu. Eu tive filho muito cedo, no primeiro ano de faculdade, mais especificamente no meu primeiro dia de aula, eu conheci o meu marido, e começamos a namorar ainda no final do primeiro ano, eu engravidei no segundo ano da faculdade de medicina. Eu fiz faculdade com um filho pequeno, asmático, meu filho teve 5 internações por crises graves de asma ao longo da minha formação. Eu me formei junto com a minha turma, nunca perdi nenhuma matéria, tudo ali, ó, aquela pessoa que achava que dava conta de tudo, que fazia tudo 100%. Eu achava que eu era uma senhora mãe lá no auge dos meus 22 anos, eu achava que eu era a melhor médica que eu podia ser com a bagagem que eu tinha conseguido até aquele momento, eu achava que eu dava conta da minha casa brilhantemente, eu achava que eu era uma mulher extraordinária para o meu marido, eu podia tudo. Tinha 22 anos, estava cheia de pique, cheia de energia, cheia de sonhos, cheia de planos, encantadíssima com a medicina, eu era Mulher Maravilha. Até que um dia, muito cansada, muito plantão, muitas vezes eu emendava 24, 48, 72 horas. Tinha que comprar apartamento, gente, tinha filho na escola, tinha que comprar leite de soja, que naquela época não tinha isso tudo que tem hoje no mercado não, tá. Meu filho tinha intolerância à lactose, naquela época custava R$ 50 uma latinha de leite, trabalhava pra caramba. Então se você passa por uma situação diferenciada, você tem um custo maior, tem um filho com uma situação qualquer especial, alguém na família que precise de você e que exija, ainda que indiretamente, que você tenha um esforço maior e que esse talvez seja o motivo de você dar tanto plantão, eu te entendo, eu já estive nesse lugar, eu já estive em muitos lugares, e eu vou te contar cada um deles, me acompanha. Um belo dia, eu estava numa festa com a família, e um colega perguntou para o meu filho numa brincadeira, e que eu não tinha dúvida nenhuma de qual seria a resposta do meu filho, porque eu era o ídolo do meu filho era agarradíssimo comigo, e esse colega perguntou para ele: "E aí Felipe, o que que você vai ser quando crescer?"
Vai ser médico igual teus pais?" Meu marido é médico também, é cirurgião. E aí o meu filho não pensou 2 vezes, e ele respondeu. E aí o coração da mãe se encheu, né. Falei: "Não, vai ver, lógico que ele quer seguir o exemplo da mãe". Só que ele disse não. Não. E aí eu parei e falei assim: "Não, tudo bem, é um direito dele, ele não tem obrigação de seguir a mesma profissão dos pais. Vai ver que ele não tem aptidão para medicina e tá tudo certo". E aí o colega insistiu e perguntou: "Mas por que não, Felipe?" E ele não teve dúvida novamente na segunda resposta. E ele disse: "Porque eu quero ter filhos". Gente, quando eu escutei isso, foi assim, ó, a facada no peito. Falei: "Como assim? Como assim, meu filho não quer ser médico porque ele quer ter filhos? Mas eu tenho filho, eu sou mãe, eu sou uma excelente mãe". E aí eu comecei a prestar atenção no meu comportamento, no comportamento dele, e eu comecei a perceber que eu não era a Mulher Maravilha que eu pensava que eu fosse. Eu comecei a perceber que é impossível você ser extraordinário em todas as áreas da sua vida. Não tem como. Se você se doa demais em uma área, alguma outra vai falhar. Se você mergulha de cabeça numa área, alguma outra vai falhar. Então o que que a gente busca hoje em dia? Qual é o ideal? "Poxa, mas eu não quero ser bom em tudo que eu faço". Quero. Eu quero ter excelência em tudo que eu faço. Mas como é que eu mantenho a minha sanidade mental e a minha saúde física? Equilíbrio. A gente tem que buscar na vida o equilíbrio. Você acha que é equilíbrio você dar 2, 3, 4 plantões por semana, depois dos 40, 50 anos? Você acha que isso é saudável? Você como médico, quando foi a última vez que você fez um check-up? Quando foi a última vez que você fez um exame e que você se avaliou por inteiro? Como é que estão as tuas horas de sono? Como é que está a qualidade do teu sono? Como é que está o teu lazer? Na hora do lazer, você consegue descansar a tua cabeça? Na hora do lazer, você consegue repousar? Ou na hora do lazer a tua cabeça trabalha, faz conta, faz planejamento, faz agenda para o dia seguinte? Porque a minha fazia. Eu estou te fazendo todas essas perguntas, porque eu me fiz essas perguntas durante muito tempo. Durante muito tempo eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Por que que eu não tinha mais aquele pique do início? Por que que eu estava tão cansada? Por que que eu não tinha mais aquele corpo do início? Porque quando eu comecei, eu era super saudável, magrinha, sem nenhuma condição física, de saúde, e de repente eu me vi com o dobro do meu peso, eu me vi hipertensa, eu me vi com pré-diabetes, eu me vi com olheiras fundas, eu me vi com irritabilidade, eu me vi descontando a minha exaustão física e mental, as pessoas que eu mais amava, que eram as pessoas que estavam dentro da minha casa, e que eram justamente as pessoas com quem eu passava o menor tempo disponível da minha vida, a quem eu dedicava a menor qualidade desse pouco tempo. Porque eu estava tão cansada, que quando eu chegava em casa, ainda tinham todos aqueles afazeres de qualquer dona de casa, eu ainda tinha que dividir todas as tarefas e rotinas da casa com atenção para dar para eles. O que que sobrava para eu dar a eles? Você já parou para pensar que a gente só doa aquilo que a gente tem? O que está sobrando para você doar para eles, além de dinheiro, conta paga, presente, viagem, estudo? Como é que está o teu tempo com a tua família? Como é que está a qualidade do tempo que você dedica à tua família? Renata, que papo maluco, o que que isso tem a ver? Eu entrei aqui para falar sobre auditoria médica e você está me levando a uma reflexão sobre a minha vida? Tem tudo a ver.
Porque eu cheguei na auditoria médica através dessas reflexões. Eu cheguei na auditoria médica quando eu entendi que eu precisava desacelerar. Eu precisava desacelerar, dar um passo atrás, para conseguir acertar o passo com as pessoas que eu amo, que estavam ficando para trás, porque o meu ritmo estava muito acelerado, e elas não conseguiam me acompanhar. E eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando do meu marido, eu estou falando dos meus filhos, eu estou falando dos meus pais. Há quanto tempo você não desacelera? Há quanto tempo você não consegue assistir um filme sem se preocupar e sem pensar que o tempo está passando e que você podia estar fazendo outra coisa ali junto? Há quanto tempo você não consegue relaxar de verdade? Você está dormindo direito? Coloca aqui para mim, quantas horas você dorme por noite? Desse sono, você acorda descansado? Como é que está a tua pressão? Como é que está a tua saúde? Se faça essas perguntas. Eu me fiz, eu me fiz todas elas. E você quer ver um outro ponto que foi super importante, que me marcou demais, para que eu me fizesse essas perguntas? Eu tive colegas que sofreram acidentes de carro porque dormiram no volante. Eu vou te contar um deles. Eu dava plantão no Hospital Rocha Faria e havia um colega obstetra maravilhoso que dava plantão lá junto comigo, e esse colega, ele era casado com uma também colega nossa, também nossa colega de plantão, que também era obstetra, dávamos plantão os 3 juntos. E houve uma época em que nós brincamos dizendo que a água do Rocha Faria estava engravidando todo mundo, porque todas as médicas ficaram grávidas e todos os médicos tiveram as suas esposas grávidas. Então foi um período que o nosso plantão era todo mundo gestante, quem não era gestante tinha esposa gestante. E aí estávamos eu e a esposa desse colega, as 2 grávidas com um barrigão. Eu estava no centro cirúrgico anestesiando uma curetagem para ele, e aí a enfermagem veio chamar correndo que uma paciente tinha parado no pré-parto. Corremos, chegamos lá, era uma paciente era uma DEG, ela tinha parado e não voltava por nada. Reanimamos, 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 manobra, nada. E eu virei para ele e falei: "Abre, abre e tira o bebê". Ele era muito rápido, ele era um excelente cirurgião, e ele olhou para mim e disse assim: "Mas agora aqui?" Eu falei: "Abre e tira o bebê, ela não vai voltar". E ele fez. E essa paciente voltou, essa paciente foi pra UTI, e essa paciente, um tempo depois, voltou ao hospital para nos procurar, nos agradecer, com o filho nos braços, e foi uma sensação super gratificante de você, junto com a tua equipe, conseguir construir uma história de sucesso, de amor à vida. Porém, "Ah, Renata, tá, pra que que você tá me contando essa historinha toda? Isso aí é historinha de todo dia no plantão pra gente, novidade nenhuma". Tudo bem, por que que eu tô contando essa historinha? Porque eu estava grávida, reanimando uma grávida, junto com uma obstetra, que também participou da reanimação comigo, também grávida. Isso me fez ter uma série de reflexões na minha vida. Isso foi finalzinho de agosto e a minha filha nasceu no dia 5 de setembro. E aí eu comecei a parar para pensar muita coisa. Eu falei: "Caramba, é essa a vida que eu quero para mim? É isso que eu vou construir para o resto da minha vida? Eu vou construir uma vida de emergência o tempo todo? Eu vou construir uma vida em que o tempo inteiro eu esteja assoberbada, em que o tempo inteiro eu esteja em estado de atenção, em que o tempo inteiro eu esteja tensa?" Eu estava sempre tão acelerada que quando eu estava em casa, eu não conseguia dormir em paz. O telefone ficava na cabeceira ligado e ao menor toque eu, pum, já estava sobressaltada. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu tenho alguns toques no telefone que são proibidos. Eu não uso, porque eles eram os toques do meu telefone na época da emergência. Então aquele barulhinho, aquele tipo de som, ele me diz que caramba, adrenalina
emergência, levanta e sai correndo. Então são sonhos que me estressam. E esse tipo de estresse eu não permito mais na minha vida. Tá, Renata, então o que que você está me dizendo? Você está me dizendo que eu tenho que deixar de ser médica? Você está me dizendo que eu tenho que mudar de profissão? Você está dizendo que eu tenho que mudar tudo? Porque é impossível você ser médico sem estresse. É impossível você ser médico sem trabalhar tanto. É impossível você ser médico sem viver com essa adrenalina constante, sem viver acelerado, sem viver assoberbado. Não, eu não estou dizendo para você abandonar a profissão que eu amo, tá doido? Nunca. Eu adoro o que eu faço. Eu só estou dizendo para você que existem outras opções dentro da medicina, exercendo inclusive a sua especialidade. Todo o conhecimento técnico que você somou, todos os caminhos que você percorreu, toda a tua experiência, toda a tua bagagem, ela pode te levar para lugares em que você consiga exercer a tua profissão, disseminar o teu conhecimento, ter tempo para estudar. Quanto tempo você não tem para se dedicar, para estudar, para parar, para ler um livro, para olhar a internet? Quanto tempo você não consegue ter uma tarde de estudo, que a gente gosta, né, médico gosta de estudar, senão a gente não estava aqui. Há quanto tempo você não consegue fazer isso? Eu não estou falando de uma consulta rápida no Google ou num Black Book, eu não estou falando de uma consulta rápida num tratado, assim, num rodapé ou no manual. Estou falando de estudar mesmo, como a gente estudava lá atrás na residência, como a gente estudava quando a gente começou. Você deve ter sido como eu na residência. Quando eu estava lá na residência, que eu via algum médico mais velho, que estava desatualizado, eu olhava e pensava assim: "Caramba, eu nunca vou ser igual a ele. Vou estudar sempre. Eu vou estar sempre em dia, sempre antenado com todas as novidades. Eu vou viajar para os congressos, eu vou estar sempre atualizada". Só que eu não entendia que aquele médico mais velho, ele muitas vezes não estava atualizado, não era porque ele não quisesse não. Ele não estava atualizado porque ele não teve oportunidade. Ele não estava atualizado porque ele não tinha tempo. Ele não estava atualizado porque às vezes ele estava envolvido com tantos compromissos financeiros que não sobrava dinheiro para o congresso. Sabe por quê? Porque estava faltando na vida dele organização. Ai, de novo, lá vem você divagando, por que que você está falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo porque eu me dei conta de que eu estava caminhando para me tornar aquele tipo de médico. Eu não tinha tempo. Eu estava sempre muito ocupada, eu estava sempre muito cansada, eu estava sempre correndo de um lugar para o outro. Eu falei: "Não, para tudo. Não é essa a vida que eu quero para mim. Eu quero ter tempo de estudar, eu quero ter tempo de exercer com plenitude a profissão que eu escolhi. Eu quero ter tempo de ser mãe, eu quero ter tempo de ser a melhor esposa do mundo para o meu marido, dentro do que eu puder oferecer a ele. Quero ter tempo para minha família, eu quero ter tempo para mim. Quanto tempo você não tem tempo para você?". E foi aí, diante de todos esses questionamentos, de todos esses pensamentos, que eu comecei a pensar aonde eu poderia chegar com isso? Aonde, que lugar eu poderia chegar em que eu encontrasse tudo isso? E aí lembra lá daquele meu colega, cirurgião, obstetra, que reanimou a grávida comigo? Então, sabe o que que aconteceu com ele? Ele faleceu num acidente de carro, porque ele estava vindo cansado, emendando 48 horas de plantão, e ele dormiu. Ele estava cansado, porque ele trabalhava muito, como eu trabalhava, como você trabalha. E isso foi mais um ponto que me fez refletir de uma maneira muito forte. Isso me tocou muito, me marcou muito, 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 muito. Porque muito pouco tempo depois do que isso aconteceu, de que isso aconteceu com ele, eu me vi parada num sinal, com os carros buzinando atrás de mim, porque eu tinha cochilado. Porque não pense que isso acontece só com os outros, não, acontece com a gente. Só que eu cochilei no sinal fechado. E se eu tivesse cochilado com o carro andando? Será que eu estaria aqui para ter essa conversa com vocês, para tomar esse café com vocês? Não sei, mas eu não quis pagar para ver. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar e descobri que existia esse outro caminho,
dentro da medicina. E aí eu comecei a trabalhar com auditoria e me encantei, adorei o que eu conheci, adorei a proposta e descobri que não havia um conhecimento estruturado. O universo da auditoria, ele é muito amplo. A gente percorre todas as especialidades médicas, a gente percorre todos os exames, dos mais antigos aos mais modernos, a gente percorre protocolos, a gente percorre legislação, a gente percorre a regulamentação da ANS, a gente passa um pouquinho pelo direito, porque a gente tem que falar sobre contratos, a gente tem que falar sobre leis, sobre pertinência técnica casada a pertinência técnica jurídica com a pertinência técnica médica, elas têm que casar para eu fazer uma autorização de um procedimento. E aí eu descobri que eu gostava disso. Eu gostava de estudar. E eu gostava mais ainda de ter tempo para minha família. Tempo, gente. Tempo é o seu bem mais precioso. Doar o seu tempo a alguém é o maior ato de amor que você pode ter. E por que não doar o seu tempo a você mesmo? Por que não ter tempo para você? Ter tempo para dormir, ter tempo para passear, ter tempo para gastar com quem você ama, ter tempo para se fazer presente, ter tempo para estar presente. Você já ouviu falar no estado de presença? Você já praticou estado de presença alguma vez na sua vida? O estado de presença, ele nada mais é do que você ter consciência do que está acontecendo com você e à sua volta. É você de verdade estar presente naquele momento. O estado de presença é você chegar em casa do trabalho, você conseguir sentar no chão com o teu filho para brincar e brincar com ele de verdade, porque a tua cabeça, a tua consciência está ali. O estado de presença é eu fazer uma viagem sem eu ter que me preocupar em quem é que vai me substituir naquele período de férias. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. A família do meu marido é do Piauí. E eu estava passando férias, férias de julho, me lembro. Estava passando férias no interior do Piauí e nós estávamos fazendo uma viagem de carro no meio de uma estrada assim, não tinha nada naquela estrada. E aí o meu telefone tocou, porque aqui no Rio de Janeiro a equipe uma das equipes, das 10 equipes que eu anestesiava de obstetrícia, eles não estavam conseguindo um anestesista substituto, apesar de eu ter deixado uma lista enorme de colegas que iriam me substituir naquele período. Mas a cirurgiã, ela não queria ela fazer contato com o colega, ela queria que eu lá das minhas férias, lá da viagem, resolvesse o que estava acontecendo aqui. Então eu tirava férias, eu viajava e eu não me desligava, porque eu estava lá resolvendo o que estava acontecendo aqui. Agora com a auditoria não. Agora com a auditoria eu sei o que é tirar férias, eu sei o que é descansar, eu sei o que é chegar em casa e os problemas ficarem para trás. Porque eu estou trabalhando, quando eu acabo de trabalhar, peguei a minha bolsa, fui embora, aqueles problemas são do dia seguinte, a não ser que você tenha um cargo de gestão, aí é diferente, porque a operadora não para, ela funciona 24 horas. Mas aí é uma outra situação, é um outro perfil, é uma outra dinâmica, e você não está de plantão? Você está na tua casa, com o telefone alcançável? Vocês sabiam que hoje em dia a auditoria médica, ela te dá a possibilidade de você trabalhar em casa, em home office, ou mesmo no modelo híbrido? Hoje em dia eu trabalho indo 2 vezes, fiquei durante anos, tá, o período todo da pandemia e até o início desse ano, eu permaneci em home office 100%. E atualmente eu trabalho indo 2 vezes por semana presencialmente à minha empresa e 3 dias na semana. Eu estou dentro da minha casa. Eu almoço em casa, eu almoço com meu filho todos os dias, meu filho trabalha em home office também. É outra qualidade de vida. Eu consegui perder peso, eu hoje em dia não tomo mais antipertensivo nenhum, eu não tomo mais nenhuma medicação para pré-diabetes, minha glicemia normal. Eu consigo praticar atividade física, eu não tinha tempo.
Você sabe o que que aconteceu comigo? Eu fiz 3 hérnias de disco, e uma delas, ela rompeu. Eu tive uma rotura do disco, e essa rotura do disco, o meu disco ele esgarçou como se fosse uma fibrazinha, né, um tecidozinho esgarçando. Às vezes eu tô parando para explicar um pouquinho, porque eu já vi que tem, algumas pessoas, pelo perfil dos seguidores, a gente já viu que tem algumas pessoas aqui que não são médicos e eu queria que vocês também acompanhassem. Além do conhecimento ser importante para todos, você com certeza tem colegas médicos, tem amigos médicos e você vai me ajudar a divulgar esse vídeo para os teus amigos médicos. Mas o meu disco, ele rompeu, ele esgarçou e uma pontinha desse meu disco entrou dentro do meu canal medular e espetava a bainha do meu nervo, como se fosse uma ponta de agulha. Sabe por que que isso aconteceu? Porque eu não tive tempo. Meses antes eu fiz uma viagem com a família e quando eu voltei da viagem, pegando uma mala pesada, tirando a mala da esteira, eu senti uma dor muito forte na coluna. Eu dei um jeito ali que não foi legal. E eu fui ao neurocirurgião, o neurocirurgião que eu amo de paixão, da minha inteira confiança. Eu fui ao neurocirurgião e ele me prescreveu fisioterapia e RPG, porque eu já tinha uma imagem ali constituída. Eu fiz, não tinha tempo, eu não tinha tempo de cuidar de mim. E aí eu continuei com o sobrepeso que eu estava, com a vida louca que eu tinha, com aquela correria toda e muitas horas no carro, porque a gente se desloca muito de um lugar para o outro, muito tempo sentada, comprimindo aquela lesão, até que eu, pum, fiz a rotura do disco. Quando eu fiz a rotura do disco, eu fui obrigada a parar. Não teve jeito, eu tive que parar. Eu tive que parar porque eu fiquei uma semana internada sem conseguir colocar os pés no chão, de tanta dor. Eu tive uma indicação cirúrgica. E sabe por que que eu tive uma indicação cirúrgica? Porque eu não tive tempo. Eu não tive tempo para mim. Eu tinha tempo de cuidar de todo mundo. Eu tinha tempo de substituir os colegas no plantão, porque a gente é bom colega. A gente ajuda, a gente substitui, é bom que ganha um dinheirinho extra. E a gente ajuda o colega, até para quando a gente precisar, o colega também está disponível, mas eu não tinha tempo para mim. Então a Renata era legal, ela ajudava todo mundo, ela se fazia presente na vida de todo mundo, mas e quando é que eu me fazia presente para mim mesma? Então o que eu quero propor a você não é somente uma reorganização de carreira por um motivo qualquer. É uma reorganização de carreira com foco em você, com foco na tua longevidade, com foco na tua saúde, com foco nas tuas noites de sono que estão sendo perdidas, com foco no teu estresse. Você é a única empresa que não pode falir. Você já pensou nisso? A gente trabalha muito por vários motivos, né. Tem o pessoal que é solteiro, que é jovem, que trabalha muito porque quer viajar, ou porque está planejando um casamento. Aí a gente avança mais um pouquinho na idade, a gente já está casado, tem filho, aí a gente trabalha muito porque está comprando apartamento, porque tem que pagar o filho, que dá muita despesa, que tem a escola, que tem a natação, que tem as atividades extracurriculares de modo geral. E aí criança precisa de roupa, quer brinquedo, a viagem com a família já é mais cara, porque agora a família está maior. E aí a gente começa a corrida dos ratos. Já ouviu falar na corrida dos ratos? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, e a gente entra num ciclo vicioso. Então, eu tenho uma despesa financeira mensal muito alta, eu preciso fazer aquela roda girar, e para eu conseguir custear aquela despesa, eu trabalho mais, eu pego mais um plantão. Só que no que eu pego mais um plantão, eu pago também mais imposto e eu tenho mais despesa, porque eu aumento
o meu consumo de combustível, eu aumento a manutenção do meu carro, eu aumento a comida, porque eu tenho que comer no plantão, eu tenho que me alimentar durante 24 horas de plantão e nem sempre a gente come a comida do hospital. Então eu aumento a minha despesa com combustível, eu aumento a minha despesa com alimentação, eu aumento a minha despesa com imposto de renda, e no fim das contas o que que sobra? Você já fez essa conta? Pega esse plantão a mais aí que você dá, tira o imposto de renda, tira o combustível, tira a alimentação e tira o que mais gasta, que são as horas que você deixa de passar com a tua família. Você dá plantão perto da tua casa ou o teu plantão é longe? Quanto tempo você gasta no carro? Você já parou para pensar? Se você pudesse pegar essas horas que você gasta no teu deslocamento, ir e vir, se você pudesse reverter essas horas para você, o que que você faria com essas horas? Eu hoje utilizo essas horas para eu ir à fisioterapia, para eu ir à academia. Eu utilizo essas horas para deixar meus exames em dia, as minhas consultas, ter tempo para o meu marido, ter tempo para os meus filhos. Eu utilizo essas horas para estudar. Eu utilizo essas horas para mim. O tempo é meu, eu administro. Eu escolhi trabalhar perto da minha casa, eu escolhi trabalhar com o que eu gosto, eu escolhi trabalhar com o que me dá retorno financeiro associado à qualidade de vida. Esse é o maior ganho. Ah, mas eu não vou ficar rico com auditoria. Não, não vai. E eu não estou aqui para fazer promessa mentirosa para ninguém. Eu tenho um nome muito conhecido, eu tenho 23 anos de medicina e eu não faço promessa mentirosa para ninguém. Eu não te prometo ficar rico com auditoria. Mas você está rico com plantão? Acho que não. Não, você não estava trabalhando tanto assim. O que eu te prometo é que você vai conseguir se organizar, ter tempo para o que realmente importa na tua vida e ter longevidade. Você já parou para calcular quantas horas você fica sem dormir? Gente, isso me enlouquecia. A falta de sono era uma coisa que me enlouquecia. Porque nada fica bem. Até o emagrecimento é prejudicado com a falta de sono. E aí entra aquela questão do merecimento. Vamos voltar lá na roda dos ratos? Por que você está falando de roda de rato com a gente? Porque eu vivi isso durante muito tempo. Trabalhava muito, dava muito plantão, chegava em casa exausta. Chegava em casa cansada, eu não queria ir pra cozinha, eu não queria fazer nada, eu queria naquela época não tinha iFood, então era assim, pegar o telefone e ligava pra pizzaria, ligava para o restaurante, e a comidinha chegava ali em 30, 35 minutinhos, a comidinha chegava e estava tudo certo. E aí não tinha nem louça para lavar, comia ali no descartável mesmo, botava fora. E aí a conta do mês ia aumentando, o cartão de crédito ia aumentando, porque isso é muito mais caro do que você ir ao mercado. "Ah não, mas olha só, trabalhei pra caramba o dia inteiro, eu não vou pra cozinha, não vou, eu mereço". Só que aí, nesse "eu mereço", você tá perdendo 2 coisas. Eu não tô dizendo que é pra ninguém para as pessoas pararem de pedir nada não, tá. Uma vez ou outra é legal, é gostoso, é prazeroso, mas não todo dia como eu fazia. A gente perde 2 coisas aí, quando a gente só vai em busca do mais fácil, porque a gente merece, porque a gente está cansado, a gente perde ou o dinheiro que eu poderia estar gastando, investindo em outra coisa, ou o tempo de convívio com a família. Porque eu comecei a entender que quando eu chego em casa descansada e eu vou para a cozinha junto com a minha família, junto com meu marido, junto com os meus filhos, para a gente preparar uma refeição junto, não é fazer comida, é o estar junto, é o conversar, é o botar a conversa em dia, como foi o seu dia? É sentar todo mundo junto em volta da mesa, olho no olho, me conta como foi o seu dia. Há quanto tempo conta para mim, há quanto tempo você nessa vida louca de plantão, você não consegue se sentar com os teus filhos, olhar no olho e perguntar: "Como foi o seu dia hoje na escola? O que que aconteceu hoje? Tá tudo bem?
Como é que foi a faculdade? O que que você aprendeu de novo? E o seu estágio? Quanto tempo você não consegue fazer isso? Mas é fazer isso por inteiro, em estado de presença, é sentar, olhar no olho, perguntar, ouvir, conversar, é estar ali, ó, de verdade, por inteiro. Não é estar ali cansado, você faz a pergunta por fazer, porque faz parte, né, a gente aprendeu que tem que participar da vida dos filhos, então a gente vai lá e pergunta, e eu muitas vezes me enganava com isso, tá. Muitas vezes eu me enganava, porque eu achava assim: "Não, eu fui lá, eu perguntei, eu participei, eu tô ali dentro, eu mandei mensagem de WhatsApp para eles durante o dia, eu tô sabendo o que está acontecendo". Tá mesmo. Mensagem de WhatsApp substitui um olho no olho na hora do jantar? Quantas noites por semana você não dorme em casa? Quantas noites por semana você não tem esse olho no olho com as pessoas que você ama? Quantas noites de Natal você perdeu? Você ainda tem teus pais vivos? Que idade eles estão? Quantos natais mais eles ainda têm? Quantos natais você vai deixar de estar com eles? Quantas ceias de réveillon? Carnaval? Você sabe que uma das coisas que me incomodava muito, era que eu não conseguia levar os meus filhos quando eram crianças nos bailinhos de carnaval. Condomínio em que eu morava, o baile de carnaval do clube era aos domingos, e domingo era meu dia de plantão. Durante muito tempo, você sabe qual foi o meu sonho? Gente, é esdrúxulo. O meu sonho era estar em casa, num domingo, à noite, assistindo ao Fantástico, deitada na minha cama, porque na hora do programa, eu estava sempre no hospital. E o teu sonho qual é? O que que você sonha hoje? O que que você quer para o teu futuro? Se você hoje pudesse bater um papo, tomar um café gostoso, conversar com o seu eu do futuro, o que que você diria para ele? O que que ele diria para você? O que que ele falaria para você? Ele diria: "Ei, o que que você construiu para mim? Você se dedicou tanto, você ficou tão fora de casa, você abriu mão de tanta coisa, de tanta convivência com a família, com os amigos, você deu tanto plantão, o que que você construiu para mim? E aí, você está construindo saúde para o teu eu do futuro? Você está construindo estabilidade financeira para o teu eu do futuro? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, mais a gente gasta, e a gente tem a falsa ilusão do ganho final muito alto. Eu já fiz essa matemática muitas vezes, não só na minha vida, mas com muitos colegas. Quantos colegas você conhece que estão endividados? Quantos colegas você conhece que têm vários empréstimos no banco? Conheço um monte. Eu fui uma dessas, tá? Eu fui uma dessas. Eu dava um plantão em Itaguaí, no município de Itaguaí, aqui no estado do Rio de Janeiro, que eu tinha uma grande amiga, grande, 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 muito minha amiga até hoje, e que nós brincávamos à noite, no final do plantão, nós sentávamos no beliche de cima, abríamos a bolsa e tirávamos uma porção de tirinhas, assim, do Banco Itaú. Os empréstimos do Itaú, você antigamente fazia, não tinha aplicativo no celular, né, então você fazia na maquininha do banco, e ele te dava um extratozinho com aqueles empréstimos, e a gente abria aquele extrato e comparava qual de nós 2 tinha um número maior de empréstimos ali. Caramba, como é que eu tinha tanto empréstimo? Eu trabalhava pra caramba, meu marido trabalhava pra caramba, eram 3 plantões por semana para cada um. Só que era uma despesa absurda de combustível, de alimentação, não só no plantão, mas fora dele, porque o "eu mereço" imperava, então era "eu mereço" de delivery em casa, ou então eram saídas sempre gastronômicas. Até porque, como eu estava sempre muito cansada e ele também, a gente não tinha muito pique para sair para fazer alguma atividade que exigisse mais esforço físico. E aí virou uma bola de neve.
uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E eu entendi que eu precisava conquistar 2 coisas para mudar a minha trajetória, para mudar o meu futuro. Eu precisava conquistar 2 coisas para eu conseguir ter longevidade. Eu precisava conquistar 2 coisas para eu conseguir tomar aquele café com a Renata do futuro. Eu precisava olhar nos olhos da Renata do futuro e ela dizer para mim assim: "Ó, que bom que você cuidou de mim. Que bom que você me tratou com carinho. E você? Você está tratando com carinho o seu eu do futuro?". As 2 coisas que eu precisava atingir eram o meu estado de presença e eu precisava sair desse circuito dos ratos. Eu tinha que sair disso. Como é que eu consegui isso? Saúde, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, controle de gastos, com gastos inteligentes, reorganizar minha vida financeira, planejamento. Sabe quando que a gente consegue ter planejamento? Quando a gente sabe o quanto a gente vai ganhar e a gente sabe qual vai ser a nossa despesa. Quando você trabalha com auditoria médica, você tem contratos em que você tem carteira assinada, você pode até eventualmente, se você fizer uma terceirização, trabalhar como terceirizado para uma empresa de auditoria que vai oferecer mão de obra para uma operadora de saúde, você pode até trabalhar como PJ, mas ainda assim você vai ter um contrato como PJ e você tem um recebimento fixo, certo? Você sabe o quanto você vai ganhar. Quando você trabalha com operadora de saúde, além de você ter esse controle do quanto você vai ganhar, você tem, na maioria delas, benefícios que são extraordinários, como plano de saúde. Quanto você gasta de plano de saúde hoje para a tua família? Nas operadoras de saúde, a grande maioria delas, ou você não paga nada, ou você paga um valor infinitamente menor do que o valor de mercado no plano de saúde para você e para os teus dependentes. Geralmente incluindo os filhos até eles concluírem a faculdade. Algumas estipulam a idade de 22 anos, outras de 25, 26 e outras vão até a conclusão da primeira faculdade. Então cada uma tem uma regra. Mas quando a gente consegue organizar a nossa vida financeira, quando a gente consegue ter uma previsão dos nossos ganhos, uma previsão das nossas despesas, salvo aquelas despesas extraordinárias e para as quais a gente, quando está organizado, a gente tem também um lastro para isso, eu consigo abandonar essa roda dos ratos. Eu consigo sair dessa loucura. E aí eu consigo dormir em paz. E aí eu consigo perder peso. E aí eu consigo melhorar o meu humor. Melhora o meu relacionamento com as pessoas que eu amo, com os amigos, com a família. Olha como tudo está interligado. Olha como a qualidade de vida, como o descanso físico, mental, ele está todo relacionado. Quando eu saio do círculo dos ratos, quando eu atinjo o meu estado de presença, que é a minha conexão comigo mesma, a minha paz, a minha concentração, a minha cabeça relaxada, porque naquele momento o meu eu está vivenciando aquela situação e ele está ali por inteiro. Eu trago para mim qualidade de vida, eu trago para mim paz, paz interior, paz com o mundo. E não há nada melhor do que você se sentir em paz. Acabam os sobressaltos. Eu tenho muita coisa para conversar com você sobre auditoria. Eu tenho muita coisa prática para te ensinar sobre auditoria. Porque quando eu comecei, eu aprendi de uma maneira muito rasa, tá. Não era todo mundo que fazia, não era todo mundo que tinha protocolos instituídos, não eram todos os lugares que tinham um norte, então eu tive que aprender muita coisa sozinha. Eu tive que estudar muito para construir a bagagem que eu tenho hoje, o conhecimento que eu consegui agregar e que eu quero dividir com você. Sabe por quê? Porque eu quero também mudar a sua história. Eu quero que você tenha uma história de sucesso. Eu quero que você tenha uma história de sucesso econômico,
emocional, longevidade, saúde. Lembre-se que você é a única empresa que não pode falir. Você não pode falir. Você não pode se dedicar tanto, abrir mão da sua vida, da sua saúde, da sua longevidade, do seu futuro, em busca de dinheiro para pagar a conta. As contas vão continuar acontecendo. Se você não tiver saúde, você vai embora antes das contas. E aí? Quem vai cuidar da tua família? Então estar aqui para a sua família também significa cuidar de você. Esse foi o nosso primeiro encontro. Nesse primeiro momento, eu trouxe para você um pouco do que aconteceu comigo, um pouco da minha história, de que forma a auditoria médica entrou na minha vida, de que forma ela me influenciou e do que ela me proporcionou. Ao longo dos próximos encontros, a gente vai conversar bastante e eu vou trazer para você várias situações dentro da auditoria, a gente vai conversar mais sobre o que é a auditoria, a gente vai conversar mais sobre quais os impactos que ela está tendo diante das novas mudanças, do novo reconhecimento dela como área de atuação pelo CFM. A gente vai conversar sobre de que forma você pode vir de uma maneira prática para esse universo, como é que você pode fazer essa transição de carreira para cá. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, se você se interessou, acompanha, segue a gente, clica aqui, se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais, curte, compartilha esse vídeo, conversa com os seus amigos, divulga o nosso Instagram. A gente vai ter muita coisa para conversar, é um assunto muito vasto mesmo, tá? Um prazer imenso estar aqui com você e eu vou te deixar uma tarefinha de casa. Eu queria que você tentasse praticar o estado de presença. Pode ser quando você estiver naquele momentozinho de descanso do plantão, pode ser quando você chegar em casa daquele plantão cansado. Eu queria que você experimentasse, para você entender do que eu estou falando. Então experimenta. Você precisa ter consciência sobre o seu corpo, consciência sobre o momento que você está vivendo, consciência para você relaxar e vivenciar o momento. Desacelerar, desacelerar as emoções, desacelerar do estresse. Então você pode fazer 5 minutinhos de contemplação da natureza. Chegou, você mora em região que tem casa, você mora em prédio, desce um pouquinho, vai na rua, vai no jardim, vai no quintal, você mora em casa, você tem quintal, você tem uma cobertura, olha para o céu, abre a janela, olha para o céu. 5 minutinhos, pega aquele café gostoso, toma um café, olha para o céu, reflete sobre a tua vida, pensa se o que você está fazendo com você mesmo é justo, desacelera, pensa em novas oportunidades, pensa no aqui e agora, pensa no que você vai dizer daqui a alguns anos para o seu eu do futuro. Pensa sobre isso. A gente conversa mais na próxima aula, a gente tem muito conteúdo e eu espero por você. Grande beijo.